Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus pela bondade do Senhor, pela sua misericórdia, né? Nós estamos aqui para falar da sua bondade, misericórdia, do seu amor, da sua palavra, que salva o homem, ou seja, que quer salvar o homem, né? Quando nós rejeitamos esse amor, essa bondade do Senhor, nós também somos rejeitados, ou seja, não tem participação da glória de Deus, da salvação. Mas quando nós valorizamos, nos interessamos pela palavra do Senhor, então aí vem a bênção sobre as nossas vidas, no sentido espiritual. Eu quero que você entenda que as coisas naturais, ela acontecem, não tem muita lógica, né? Muitas vezes a pessoa faz o mal, anda desligado de Deus, não quer saber de Deus e tem uma vida aparentemente muito boa, muito tranquila, mas saiba que o problema está no fim. É como nós vamos prestar conta das nossas atitudes, do nosso viver na terra, da passagem nossa pela terra. O que nós vamos apresentar ao Senhor? Então, para você apresentar alguma coisa ao Senhor, você precisa buscar no Senhor. Então, saiba que você jamais tem alguma coisa de ti mesmo para apresentar ao Senhor. Então Ele te criou, você é uma criatura de Deus, para dar glória a Deus. Acredite, esse é o dever do homem. Então nós estamos aqui nesse programa exatamente para isso, né? Para a gente ir aprendendo do Senhor. E saiba que é um aprendizado que traz um poder. E poder esse que, se você aprender também na vida natural, traz poder. Você, com aprendizado, você vai ganhar dinheiro, você vai sobreviver, você vai se dar bem ou se dar mal, dependendo do aprendizado que dependendo das tuas atitudes, né? Então, da mesma forma espiritual, você, se não aprender de Deus, você já se deu mal, né? Mas se aprender, traz aí um poder, né, da parte do Senhor. Isso é promessa, está na Bíblia, está na palavra. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno, né? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e poder de pregar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a sair da opressão do maligno, do caminho errado. Então, umas armas espirituais, né? Não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas, como diz o apóstolo Paulo. Então é assim, compreenda que essa capacitação, essas armas, esse poder espiritual que traz aí a salvação da vida eterna ou a condenação, dependendo de não querer. Então isso só vem da parte de Deus, irmão. Só vem da parte da palavra, para você se salvar, se livrar do mal, se livrar da condenação eterna. Porque você já tem a vida eterna e está numa condenação. Entenda isso aí. Você já nasceu dessa forma, então precisa se livrar, e é somente buscando em Deus. Não existe em homem nada que possa livrar do inferno, nada. O Salomão escreve em Provérbios dizendo que o homem não pode, com toda a sua riqueza, mesmo que tenha o mundo inteiro, disse o próprio Jesus, ele não pode remir os pecados de outra pessoa, e nem dele mesmo. As suas riquezas se acabariam antes, esgotaria. Então veja que não tem como você salvar a sua alma se não for buscando em Deus.
na sua palavra, que parece ser um livro normal, parece desnecessário, somente ler, mas não precisa obedecer, mas não é assim. Então a palavra de Deus é exatamente para você aprender o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você tem que entender que a palavra de Deus é verdade, não tem nada de mentira. É por isso que é desagradável, humanamente falando, não traz interesse, não desperta interesse, porque é verdade. Não tem tapeação. Entenda que é uma pessoa que ele é tapeador, que ele engana as pessoas, ele é malicioso, ele é poderoso em palavras, em malícia, em mentira, em engano. Ele tapeia as pessoas mentindo, fazendo um teatro. Então, o diabo, ele é isso, é especialista nisso aí. Ele é o pai da mentira. Quando alguém faz isso, ele é filho do diabo. Então, entenda. E Deus não, ele é real, verdadeiro, aberto, espontâneo, benigno. Então isso fica às claras, para depois você não dizer que tem mentira. É claro, e por isso é desagradável, porque ele fala a verdade. Ele não te engana dizendo que você vai andar num caminho. Ele diz: no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo, vai para frente. É diferente do diabo, que ele diz e inventa um montão de coisa para te tapear e te mata lá na frente. Então é muito sério as coisas de Deus, né? E por isso que é caminho, que é caminhada. Aí ele está te garantindo que é verdade, mas também ele te garante que tem a vida lá na frente. Então a palavra de Deus é viva, que permanece para sempre. Então traz vida permanente, eterna. Então, como diz o apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, é universal, né? No capítulo 1, versículo 23, ele diz: nós precisamos ser gerados outra vez, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. Então veja que é assim que tem que ser, né? Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, mas eu quero que você já pense dessa forma, no sentido espiritual. Não fique pensando no sentido carnal, humano, que aqui é um programa que está ensinando você sobreviver na terra, você ser um bom profissional ou qualquer coisa assim, um conselho de um homem para outro. Não é isso não. Eu não quero que você pense assim, porque você vai achar falha, você vai ver que não vai funcionar. Então, buscando em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentada. Quer dizer, eu vou pelo espiritual. E as outras coisas, os outros aprendizados, está tudo certo, quando a parte espiritual está correta. Então compreenda isso, você permitindo o Espírito te julgar, a palavra de Deus te julgar, te orientar, te conduzir, te ensinar, te instruir, te manusear, te limpar, tirar o que é errado em você. Se você permitir passar por esse crivo da palavra, o crivo, aí a peneira do Espírito, o que sobrar é joia, tudo certo. Nada te impede mais. Por isso que Jesus diz que aquele que crê em mim nunca verá a morte. Aquele que comer minhas palavras nunca terá sede, nunca terá fome. Então veja, por causa disso, o que passou ali, então o resto tudo está certo.
Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e será feito. Se vocês pedirem alguma coisa a meu Pai, meu nome, será feito. Se vocês acreditar, andar nos meus mandamentos, vocês terão pasto para comer, ou seja, está abastecido, alimentado do alimento que não perece. A gente vê o Salmo 37, versículo 3, dizendo: confia no Senhor e faz o bem, e viverás sobre a terra e verdadeiramente sereis alimentados. Porque é um alimento que te dá uma vida terrena, te sustenta aí, igual os outros também, normal, e você não corrompe a comunhão com Deus. Então você é um alimento que não te prejudica, você vai viver na terra e é verdadeiramente alimentado, porque não corrompeu esse mandamento do Senhor, essa ligação com Deus. Então você se ligou com Deus e assim no fim da vida você vai para o céu, é salvo. Então verdadeiramente é alimentado. Estamos falando de alimento do feijão, que é as outras coisas, mas o alimento de Deus, o alimento da palavra, o pão da vida, como disse Jesus: eu sou o pão da vida. Então é a palavra que alimenta para a eternidade. Quer dizer, você come esse alimento, o pão da vida, que é a palavra, aí é um alimento verdadeiro, que te dá instrução para tu se manter com os outros alimentos. Quando está falando de alimento, a vida em todo sentido. Tudo que tu faz prospera. Salmo 1, versículo 3. Né? Quando você tem prazer na comida de Deus, na palavra de Deus, como disse o próprio Jó, ele disse que eu prezeio as palavras que saiu da tua boca muito mais do que o meu próprio alimento, ou seja, o meu próprio feijão, acari com farinha, com pirão de farinha. Irmão, então tem que entender isso aqui. Preciso compreender que eu vivo da palavra. Sem palavra eu não vivo, não tem como viver. Então é uma coisa muito séria isso aqui. E assim, para você, num programa desse aqui, você se concentrar exatamente na palavra, ou seja, no sentido espiritual. Não vai levar para o natural, que fica natural, se você levar para o natural, porque na verdade quem vai se fazer é você. Eu posso muito bem ter um montão de dinheiro e jogar ele todo fora, fazendo negócio errado, ou não? Claro. Por isso que Jesus disse: vigiar e orar. Não adianta ter a oração sem uma vigilância. Então é primeiro vigiar. Então primeiro eu tenho que ficar esperto, prudente, para depois eu ter. Não adianta eu não saber mexer com dinheiro e ter dinheiro. Eu vou jogar tudo fora. Eu vou espalhar, é perigoso me matar. Matar os outros, prejudicar os outros, porque eu atiro de forma errada, eu faço as coisas tudo erradas. Então é uma coisa assim, a palavra de Deus é vigiar e orar, para que não entre em tentação. Você, com o poder de Deus, ora, vai ter um poder, você vai usar esse poder de forma errada. Mesma coisa é o dinheiro. Você tem um montão de dinheiro, sem a vigilância, sem o entendimento, a sobriedade, você vai sapecar a cara no mato aí, fazer coisa errada, de tal maneira barruar, dar de encontro com coisas que não deveriam, né? Então é uma coisa muito séria de a gente aprender a se alimentar, né? De forma correta, com humildade, com sobriedade, sem embriaguez, né? Sem malícia, se despojar de toda a malícia, como diz o apóstolo Pedro, de todo engano e soberba, você se despojar de todo aquilo que te traz altivez, né?
para que você não venha fazer coisa errada. Muitas vezes pedimos e não recebemos da parte do Senhor, por isso que não sabe usar. Aí você vai usar de forma errada, que vai prejudicar outras pessoas, primeiro você e as outras pessoas. É o caso de Paulo, que falou a Timóteo para ele perseverar em ler, ensinar e perseverar sendo exemplo no espírito, na palavra, no trato, na fé, na pureza, no espírito, sendo um exemplo para os irmãos. E aí depois ele diz, fazendo essas coisas, olha, aplica-se nisso, ocupa-te nisso. Porque fazendo essas coisas, tanto salvarás tanto a ti mesmo, como os outros que te ouvem. Então, quando você prega errado, ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo e da palavra genuína, verdadeira, é isso que ele está dizendo. Então, fazendo isso, vai salvar tu e os que te ouvem. E se você prega errado, mata você e mata os outros que estão te ouvindo. Então, a palavra de Deus, eu sempre digo que é uma grande responsabilidade para quem está pregando, muita responsabilidade, porque é uma arma que você pode matar milhares de pessoas. E é uma morte terrível, não é uma morte que você mata com um revólver, com uma bala, com uma faca, com um pau. Não, é uma arma que você mata para a eternidade. Então veja, agora também pode dar vida se você fizer isso com cuidado, com zelo, né, com diligência. Então é uma arma que tira as pessoas da prisão, da opressão do maligno, do engano, da malícia, da cegueira, das trevas que o maligno cria no teu olho, no teu ouvido, na tua mente, para você não ver, não ouvir, não compreender as coisas de Deus. Então é uma arma que tanto você abre a mente, atua para você ver e se salvar, como também você faz os outros receber essas armas. Então veja que é por isso que eu estou dizendo, para você receber isso aqui espiritualmente, querendo verdadeiramente ser um servo de Deus, ir para o céu, verdadeiramente ser participante do reino. Então ouça as palavras, que ela vai com poder, não é porque eu estou dizendo, não, é porque a palavra é de Deus, não é minha. Então entenda, é isso. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que encontramos no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. O Evangelho é de Jesus, com certeza, né? E ele é um apóstolo de Jesus, o João. Ele escreveu no capítulo 1, Evangelho, capítulo 1, e o versículo 19. Vai a seguir aqui até o 23. Nós vamos fazer uma leitura aqui, para a gente começar a discorrer aqui. Mas veja aqui, esse apóstolo João aqui, ele é apóstolo de Jesus, mas ele vai falar aqui que João, que é João também, claro, falou. Então, o João apóstolo falando que João Batista, que é o que introduziu Jesus no Novo Testamento, dali começou a ser batizadas as pessoas nas águas. Aí depois ali veio Jesus, ele começou a pregar no deserto e depois introduziu Jesus, e aí mataram ele, acabou o ministério dele. Então esse João aqui, apóstolo de Jesus, escreveu aqui, aonde nós vamos ler, de João Batista, entenda, é outro João, não é o mesmo João que escreveu, é de João Batista, as palavras de João Batista. João, capítulo 1, versículo 19, diz assim: e este é o testemunho de João,
quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? Então os sacerdotes e levitas mandaram os judeus perguntar para João Batista quem era ele. Quem és tu? Porque ele estava batizando ali, tá certo que ele era filho de um sacerdote, mas ele não tinha autorização para fazer aquelas coisas. Primeiro que a Bíblia dizia, no Velho Testamento, nos profetas, que vinha ali o profeta que vinha fazer essas coisas, vinha batizar. Por isso eles mandaram perguntar: quem és tu? Então é uma boa pergunta, né? Aí ele diz aqui no versículo 20, e confessou, ou seja, confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Estão entendendo? João Batista já foi logo dizendo: olha, eu quero dizer para vocês, vocês tá pensando aí que eu sou o Cristo que ficou de vir para salvar Israel, salvar a humanidade, mas eu não sou o Cristo. Aí ele diz aqui no versículo 21, eles perguntam, e perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. E aqui já foi respondendo as perguntas. Versículo 22. E disseram-lhe: pois quem és para que demos resposta àquele a quem nos enviou? Que dizes de ti mesmo? O que tu diz de ti mesmo? Quem és? Nós precisamos dar uma resposta. Aqui os levitas nos enviaram, os sacerdotes, nós precisamos chegar lá e falar o que nós vamos falar. Versículo 23. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Agora aqui esclareceu. Eu sou aquele que Isaías falou há 700 anos atrás. Voz do que clama no deserto. Abri vereda para o Senhor. Voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ou seja, sabe o que João Batista fez? Exatamente começar a pregar uma forma diferente de adorar a Deus. Já mais no espírito do que na lei. Uma maneira de se adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma maneira diferente, que aqui você vê mesmo os levitas enviaram os judeus ali para perguntar: quem é levita? A tribo de Levi, que cuidava da obra de Deus. Ou seja, essa tribo de Levi está na lei de Moisés, que era exatamente ela que ia. Essa tribo toda não tinha herança, o trabalho deles era na obra do Senhor. É como que seja hoje o ministério da igreja. É como que seja hoje o pastor, que é responsável por toda a obra na face da terra. É como que fosse assim. Então, ali, e aquela tribo ali, é dali que saiu os sacerdotes, todas as pessoas que cuidavam das obras de Deus na face da terra. Então veja aqui, eles enviaram porque ele não passou por eles ali.
Aí como é que... O que é que esse menino está fazendo aí? Ele não foi autorizado por nós. Então João Batista, ele veio, irmão, já com autorização, mudando as coisas. Porque a partir desse momento, o próprio Jesus disse para a mulher samaritana, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adora a Deus se não for espírito e em verdade. Quando nós vamos ver a partir de Jesus, a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós todos somos levitas, nós todos somos sacerdotes. Quando a gente vê o apóstolo Pedro falando na sua carta, dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio real do rei, sacerdote do rei. Nós adquirimos sacerdócio da parte de Cristo. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, como na cruz do Calvário. Adquiriu todo aquele que quiser. Povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos chamou da condenação para a salvação. Nos chamou do rudimento do mundo, da falta de sabedoria mundana, das coisas de Deus, claro, para a sabedoria, para o mistério, para o entendimento da palavra de Deus, para as riquezas da sua salvação. Então entenda aqui que todos nós, não tem mais agora tribo de Levi separado. É claro que tem os pastores, tem tudo, mas todo aquele que confessa o nome do Senhor, que acredita na palavra de Deus piamente, que ele sabe que isso aqui é palavra de poder, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele está dizendo de quem? De quem acredita. Poder de Deus para aquele que a confessa, que acredita, que quer, que sabe que é palavra de Deus. Então, palavra de Deus é cruz. Palavra de Deus é renúncia, é peso. Traz aí uma carga, uma responsabilidade. Entenda isso, irmão. É preciso que a gente tome posse disso. É por isso que eu estou dizendo desde o início. Toma posse de maneira correta. Faça de maneira certa, né, para que você possa receber. Né? Se você faz de maneira errada, você vê o que ele disse para a mulher samaritana, o Senhor Jesus. Ele disse: vai chegar a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e em verdade. Porque assim o Pai é Espírito, e assim ele procura aqueles que adorem em Espírito e em verdade. Então a coisa mudou. Quando veio o profeta João Batista ali, já estava com 400 anos que Deus não falava na terra, não levantava profeta, irmão. Deu uma parada, calou-se na face da terra. E aí veio João Batista dizendo: eu sou aquele que Isaías escreveu no seu livro, dizendo: voz do que clama no deserto, endireitai caminho direito para o Senhor. Então vem pregando um evangelho diferenciado, um novo testamento, uma nova maneira de obedecer a Deus, no sentido de que sempre Deus foi para ser adorado, claro, mas é uma maneira diferente, porque todos nós recebemos do Espírito. Entenda que as pessoas antigamente, só era a tribo de Levi ali que tinha esse direito. É claro que Deus usou outras pessoas, mas entenda
Era eles ali que cuidavam, era autorizado pelo próprio Deus, foi ordenado ali. Mas você vê que hoje não. Você aceita Jesus como Salvador, se você acredita mesmo, você já é um templo do Espírito. O Espírito de Deus habita em ti, você recebe o dom do Espírito Santo, que você abre a tua mente para você compreender os mistérios de Deus. A palavra de Deus vai dar sentido. Aonde não tem sentido nenhum, tu lê aqui e não vê nada. Não, estou vendo uma história aqui do homem, morreu na cruz, teve um que pregava lá no deserto, diziam as palavras. Você pode ver aqui que João Batista não ficou no templo, junto com os sacerdotes. Aprendeu com os sacerdotes. Ele aprendeu, claro, com o seu pai, né? Porque ele era um sacerdote, né? Mas lá no deserto, separado, não foi naquele ritual deles ali. Então, Zacarias com certeza ensinou ele, com certeza, não tem nem dúvida. Mas ele pegou um caminho diferente, que foi exatamente abrindo vereda, como fazendo um pico para fazer uma estrada. Para o Senhor Jesus vir, está introduzido já. Então, um novo evangelho, batizando nas águas. Mas quando perguntaram para ele por que ele batizava nas águas, ele disse: tem um aí que está no meio de vós que não batiza só nas águas, não. Ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Então, quando você acredita no Evangelho, irmão, você recebe o dom do Espírito Santo, de conhecer as coisas de Deus, dar sentido à palavra, você compreender tanto no sentido de entender melhor, como receber o poder da palavra, para exercer a palavra, para ordenar aos demônios que saiam através da palavra, para libertar a pessoa, ajudar as pessoas. Então você recebe esse dom. E crendo, como eu acredito, e recebi o batismo com o Espírito Santo, que é exatamente com o Espírito Santo e com fogo. Poder de Deus. Né? Fala língua estranha, né? E expulsa demônio e cura os enfermos, é assim. Vamos prosseguir aqui, versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então veja, aqui já é mais uma referência aí, porque os fariseus eram tudo ajeitadinho. Pensa nos crentes. Pensa tu olhando no natural, Jesus ele dizia para os fariseus: fariseus hipócritas, que devolve o dízimo do endrio, das hortaliças, do hortelã, mas no entanto despreza o amor de Deus. Sabe o que é aquela coisa de você fazer apenas pelo ritual, um ato religioso, ou de alguma forma de uma teologia humana, um entendimento humano, mas você não faz segundo Deus. Segundo é o que eu estou dizendo desde o início aqui, querendo salvação. É isso aí, eles eram extremamente zelosos no judaísmo, na tradição, nessa questão religiosa, nessa questão humana, por entendimento adquirido de homem, ritual humano criado, cheio de coisas humanas. Então eles eram zelosos. Quando fala em fariseus, Paulo era um, que depois conheceu Jesus e se tornou um contra. Então, totalmente o inverso. Ele perseguia o povo de Deus, passou a ser perseguido. Então veja, era dos fariseus. Entendia João Batista? Jamais, irmão. Não dá de entender.
Então, versículo 25. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que tu batiza? É aí que é a pergunta. Fizeram essas perguntas, não dessa forma, um pouco diferente, para Jesus, depois de João Batista. Porque Jesus não era nem filho de profeta, ou seja, de sacerdote. Não era nem da tribo de Levi. Ele não era da tribo de Judá. Então veja, já o João Batista pelo menos era um filho era da tribo de Levi, filho de Zacarias, um sacerdote. Aí já era alguma coisa. Mas também não aprendeu no deserto. Sabe o que é deserto, irmão? É uma coisa que ninguém quer, que não tem atração, que ninguém deseja. Quem é que diz: vou passar minhas férias no deserto? O que você acha? Vou tirar umas férias, eu vou pro deserto. Não tem nada lá, irmão, só areia e calor e frio de noite. E aqui e ali uma fera para te comer, para perseguir, para caçar. Então veja que não tem atração nenhuma, não tem desejo algum, não tem ensinamento, não tem como tu aprender nada no deserto. Então veja, mas João Batista foi para lá, porque ele foi ensinado pelo próprio Deus. Então veja aí que ele diz: por que fizeram essa pergunta para Jesus e disseram para Jesus: com que autoridade tu faz essas coisas? Porque tu não é da tribo. Claro que ele não acrescentava, mas não precisava. Tu não é da tribo de Levi, tu não é filho de sacerdote, não é nada. Quem foi que te autorizou? Então, fizeram essa pergunta para Jesus. Mas Jesus, ele usou exatamente João Batista para a resposta. Ele disse: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responderem, eu digo com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João Batista era do céu ou era da terra? É de Deus ou dos homens? Cara, conversando para lá. Se nós disser que é da terra, eles vão apedrejar nós, esse povo aí, que eles acreditam que João Batista era de Deus. Se nós disser que é do céu, ele vai perguntar para nós: por que vocês não obedecem, não acreditam? É melhor nós dizer que não sabe. Voltaram com Jesus e disseram: nós não sabemos não. Aí ele disse: pois eu também não respondo com que autoridade eu faço isso. A autoridade de Deus, irmão. O próprio Deus. Então, aqui está dizendo: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta. Versículo 26. João respondeu-lhes e disse, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Oh, meu Deus. Eu fico pensando isso, irmão. No meio de nós está um do qual tem muita gente que não conhece, que deveria conhecer. Não tem como você conhecer Jesus se você não se interessar pela palavra. Porque Jesus, ele é a palavra, é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Estou falando aqui, o Evangelho segundo escreveu João,
capítulo 1, aonde nós estamos, no mesmo primeiro aqui, no mesmo capítulo. Versículo 1, 2 e 3. No 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Luz, compreensão. Então muita gente não conhece, veio para o que era seu e o seu não receberam. Está aqui nesse capítulo 1. Mas no versículo 12 diz: mas todo aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Olha que palavra linda, irmão. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu tenho poder de me fazer filho de Deus, porque eu sou uma criatura. Ora, mão na Arábia, sai, decai, defai. Eu tenho poder de me fazer filhos ou filho. Eu, filho de Deus. Nós temos o poder de nos fazer filhos de Deus. Pela palavra, todo que creu, ele deu-lhes o poder. É isso que eu quero que você acredite. Ele está dizendo, João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Vocês se dizem ser crente, mas não são, porque tem um crente aí que vocês não conhecem. Vocês nem conhecem, nem eu que estou introduzindo ele. Então veja aí, para mim conhecer Jesus, às vezes ele está do meu lado, como ele diz mesmo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Então ele está disponível, mas cadê ele? Você não atenta para as coisas de Deus, irmão. Ele quer que você conheça ele, mas você não conhece. Aí ele disse aqui, no versículo 27, este é aquele que vem após mim, depois de mim ele vem, que foi primeiro do que eu, ou seja, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Então veja aqui o que ele diz: este é aquele de que vem após mim, que foi antes de mim. O que ele está dizendo? Porque ele é eterno. Antes de mim ele já existia. Antes de mim, né? Já existia. Do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. João Batista pregava falando tudo no espiritual, ele não estava entendendo nada. Vai ver que eles sabiam que eles eram até parentes ali, as irmãs, as mães deles eram primas, e eles sabiam disso, porque eles eram da mesma linhagem ali, tudo próximo, a coisa ali, um da tribo de Levi e outros da tribo de Judá, ali tudo próximo. Vai ver que ele sabia da história na época. Mas esse cara, como é que ele diz que se Jesus nasceu 6 meses depois dele, ele foi primeiro de que ele? Como é isso aí? Porque é Deus, irmão. Falando no espiritual e eles entendendo pelo natural. Entenda isso aí. Aí ele diz no versículo 28, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Oh, aleluia!
O Cordeiro de Deus, irmão. Outra hora ele diz, aqui ele prossegue dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele disse essa palavra? O pessoal sabia muito bem o que ele estava dizendo. Porque um cordeiro matava uma família, oferecia sacrifício de um cordeiro para tirar o pecado deles ali. Mas ele disse: esse cordeiro aqui tira o pecado do mundo. Darachai decai. Oh, aleluia. Tira o pecado do mundo. Não é só de uma família, de uma pessoa, não. De um bairro, de uma cidade, de um estado, ou de um país. É do mundo. Essa palavra, irmão, não tem mudança, não. Aonde você for é a mesma palavra. Vai falar de Jesus. Se você for nos Estados Unidos, é essa mesma palavra que vão pregar para você. Quando João escreve na sua carta universal, esse mesmo João aqui que escreveu o Evangelho, ele diz: eu não estou escrevendo mandamento novo, mas aquele que é desde o princípio. Então entenda que é o mesmo mandamento, é a mesma coisa, mas eu preciso todo dia estar buscando, todo dia me reforçando, assim como preciso abastecer o carro para ele andar, eu preciso abastecer-me de Deus para mim ter o poder de Deus a meu favor, me defendendo, me guardando, abrindo minha mente para me enxergar a vereda, o caminho certo. Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Tornar a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Aí ele diz no outro versículo: preparai caminho, vereda direita para os vossos pés. Direita. Só com Deus, só com palavra. Caminho direito para os vossos pés. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, dá exemplo, rapaz. Faz caminho direito para os teus pés, para as pessoas te acompanhar e se salvar também. Não venha se perder. Deira manachai. Oh, glória a Deus. É isso aí. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí ele, ó. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Tornou a falar de novo outra vez. Foi antes de mim, porque era primeiro do que eu. Era o que? É Deus. Quando nós vamos falar, João Batista dizendo essas coisas, aprendendo no deserto, falando essas coisas, eu sou digno de levar a sandália, pegar a sandália do Senhor. Eu não sou digno disso. Quando você vê João Batista dizendo isso, o próprio Jesus deu testemunho dele dizendo: nascido de mulher não teve um profeta igual João Batista. Ele foi maior do que todos os profetas. Afinal de contas, ele começou o Novo Testamento, ele introduziu, ele começou a batizar com as águas, ele teve a mudança da humanidade. Começou por ele na terra, introduzindo o próprio Senhor. Dei que faz. Irmão. Mas ele dizendo: eu não sou digno. Jesus continuando dizendo: mas o menor no reino do céu é maior do que ele. O menor, aquele que conseguisse salvar, somente ele, não conseguiu nenhuma alma, só ele mesmo, é maior do que ele no sentido humano. Isso aí está falando, tirando o que é humano, o maior nascido de mulher, o maior de todos.
mas espiritualmente, no reino do céu, o menor é maior do que ele. Está entendendo, irmão? O que eu estou dizendo desde o início? Pega isso espiritualmente, agarra, segura esse negócio aí para ti se salvar, homem. Pelo amor de Deus. É isso aí. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vinha. Por isso, batizando com água. Eu vim para apresentar ele, para manifestar ele, para mostrar ele para Israel. Eu não conhecia. Mas para que ele fosse conhecido pelos outros, eu vim. Está entendendo, irmão? Oh, glória a Deus. Vim eu batizando com água. Versículo 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu vi. Versículo 33. E não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Deu de entender aqui, irmão, o que ele disse aqui? Aquele que tu viu o Espírito descer sobre ele, repousar sobre ele, esse aí é o que batiza com o Espírito Santo. É esse aí. Tu batiza com água, para perdão dos pecados, arrependimento. Agora para batizar, para dar poder, quem dá é ele aí. É esse aí que dá poder. Batiza com o Espírito Santo e dá poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do maligno, pôr as mãos nas enfermidades e expulsar os demônios. É isso aí, irmão. Deu de entender aqui? E eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, que é Deus, né, irmão? Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34, vai fechar aqui. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Oh, glória a Deus. É isso aí. Nós precisamos crer. É necessário sair do natural e entrar no espiritual. De lá você tira o natural também, claro. Que aí é em segundo plano. Mas vai pelo espiritual, irmão. O mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, aprovado para a vinda do Senhor, para arrebatar a sua igreja. Esse Deus de paz, Ele santifica você em tudo. Palavra que santifica. Palavra que diz para ti: não faz porque é pecado, sai fora, santo, separado. Você vai saindo, você vai se santificando. Cada dia que passa, você vai conhecendo o que é errado, que Deus não concorda, e você vai se santificando cada vez mais. Aí fica plenamente conservado e irrepreensível. Espírito, alma e corpo. Tem gente que não entende isso aí. Santo é santo.
É isso aí. Vamos orar, que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Meu Deus, seja conosco, ajuda, Pai, que nós venhamos sair do natural e entrar no espiritual. Meu Deus, aprender, meu Senhor, espiritualmente, como fazer para Te obedecer e viver nessa terra, de maneira que não venha ferir a nossa alma, que não venha condenar a nossa alma, mas viver uma vida santa, uma vida arraigada no Senhor, na palavra, como diz o apóstolo Paulo, assim como recebeste a Cristo, assim andai nele. Oh Deus, que isso seja verdade, que o Senhor esteja conosco, nos dando essa força, esse poder, essa garra, essa vontade, essa alegria. Meu Deus, alegria plena, alegria completa no Senhor, um prazer em Te servir sempre. Pai, abençoa todas as famílias, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. O Senhor possa entrar na sua casa, na sua família, meu Deus do céu, abençoando, levando, meu Deus, a saúde, meu Deus, a prosperidade, a compreensão das coisas, meu Deus, as riquezas da Tua salvação. Aquele que está confessando o Teu nome, escreve o Seu nome no livro da vida, meu Senhor, e ajuda essa pessoa, fortalecendo, dando prazer em Te servir. Pai, ajuda, abençoa em tudo, fortalece, esclarece, abre a mente para compreender as coisas. Em nome de Jesus, nós pedimos e por fé nós Te agradecemos, no Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.